Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos dando continuidade no módulo 10, parte 1, onde nós estamos falando dos movimentos e fases da Lua, tá bom? A princípio, aqui nós temos um poeminha que chama A Lua no Cinema. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela, bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste: amanheça, por favor. Então, aqui está perguntando sobre o brilho da Lua, né? Se ela tem, ela não emite a luz própria. Então, da onde vem a luz da Lua? A Lua emite, ela reflete a luz que vem do Sol. Ela é um astro iluminado, não um astro luminoso, tá? Ela não tem luz própria. No poema, a Lua pede que amanheça para que a tristeza da estrela acabe. Como você explica esse pedido? Com o amanhecer, a luz do Sol vai ofuscar as demais estrelas, que passam a não ser visíveis no céu. Então, a estrelinha pequenininha não vai se sentir tão triste. Por que a Lua está próxima do planeta Terra? Porque a atração gravitacional exercida pela Terra mantém a Lua em sua órbita. Nós vamos falar, tá, pessoal, sobre essa atração gravitacional a seguir aí. E aqui pergunta pra gente se todos os planetas têm luas. Todos os planetas têm satélite natural. Não, tá, pessoal? Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais. Mas Júpiter, por exemplo, tem mais, né? Dezenas de satélites naturais. Então, tem planetas que tem um monte e tem planetas que não tem nenhum. O nosso planeta Terra tem um satélite natural, que é a Lua, tá? O satélite natural da Terra, gente, é a Lua. Há uma estimativa, né, de que aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás ela se formou. E o que são as luas, né? São corpos celestes iluminados, ou seja, apenas reflete a luz do Sol, que vem de uma estrela. No caso, o nosso astro aí, né, o nosso satélite natural, ele reflete a luz de uma estrela, que é a luz do Sol. Então, a nossa Lua reflete a luz do Sol, tá? Todos os corpos presentes na Terra são atraídos para o seu centro, o que impede que os objetos e os seres vivos flutuem livremente pelo espaço. Isso acontece em função da atração gravitacional entre os corpos. A força de atração entre os corpos é chamada de gravidade. Quanto maior a massa e menor a distância existir entre eles, maior será a sua força de atração. Se considerarmos uma caneta e uma borracha, por exemplo, elas aparentemente não vão se atrair, pois as massas desses objetos são tão pequenas que a atração gravitacional é insignificante. Porém, ao considerarmos um planeta cuja massa é muito grande, podemos verificar que a gravidade ao seu redor será forte o suficiente para atrair elementos de pouca massa, como um carro ou você, ou elementos de bastante massa, como corpos celestes. Então, quanto maior a distância em relação à Terra, menos vai ter essa força gravitacional. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um astronauta, né? Ele está longe do planeta Terra, então ele está longe dessa força gravitacional. Por isso, os objetos aí, acredito que as laranjas estão flutuando. O que é a força gravitacional? É a força que puxa para o centro da Terra. Então, peguem uma caneta e joguem ela. Ao jogar, ela cai, ela vai cair no chão, sobre a mesa. Por quê? Ela tem uma força que puxa ela para baixo, né? Se não tivesse essa força, ao soltar a caneta, ela ficaria voando. Por que nós ficamos no chão e não voamos? Porque essa força puxa a gente para baixo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está explicando para vocês o que é essa força, tá? Gravitacional. Na verdade, aqui vai explicar para vocês o que é a órbita. A órbita é essa força que mantém aí o planeta, no caso, o planeta Terra, girando em torno do Sol. Então, o Sol, ele tem uma força gravitacional que mantém o planeta Terra ali, perto dele. Se não fosse desse jeito,
se o Sol não tivesse essa força, o que iria acontecer? O planeta Terra ia cair e os demais planetas também que estão na órbita do Sol. Então, essa órbita aqui é uma força gravitacional, tá? Invisível, gerada sobre os planetas que mantém próximo ao Sol. Então, vamos pensar assim, ó, você coloca uma linha numa bolinha e gira. Essa bolinha, ela vai ficar girando e formando aí uma órbita, né? Ela vai continuar girando aí em torno de um eixo. Se eu romper essa força, se eu romper essa linha, olha o que vai acontecer. Ela vai sair voando. Então, por isso que os planetas precisam da órbita, para que eles ficam ali próximos e não saiam por aí voando, tá bom? A velocidade com a qual a corda gira, a velocidade com a qual você gira a corda faz com que a bolinha tenha uma tendência a sair do movimento circular. Mas quando você segura a corda, sempre existirá uma força que puxará a bolinha para o centro do movimento. Isso também ocorre com um corpo celeste girando em torno de outro. Porém, o que mantém o movimento nesse caso é a gravidade. A Lua faz um movimento ao redor da Terra com uma velocidade que poderia fazer com que ela fosse lançada para bem longe do espaço. Porém, a existência da atração gravitacional mantém a Lua na órbita da Terra. Ou seja, a gravidade pode ser considerada a corda invisível que segura a Lua pertinho do nosso planeta, tá? Então, gente, a Lua é o nosso planeta. Aqui está dizendo, né, nesse textinho, que a Lua é o nosso satélite natural, né? E que existem planetas, por exemplo, que têm 70 luas. O nosso tem uma. E aqui está falando de Júpiter, que tem mais de 70 luas, né? Perdão, gente, existem planetas com mais de 70 luas. E aqui está falando de Júpiter, que tem mais de 70 luas. E aqui está falando as que mais se destacam, né? As maiores luas que estão próximas a Júpiter aí, que é Calisto, Ganimedes, Io e Europa, tá bom? O nosso planeta tem um único satélite, que é um único satélite natural, que é a nossa Lua, tá bom? Como surgiu a Lua? Provavelmente a Lua nasceu de uma pancada que a Terra levou há mais de 4 bilhões de anos. Nosso planeta teria sofrido o maior impacto de sua existência. Bateu de frente com outro planeta, um colosso do tamanho de Marte, que atravessou a sua órbita. Como o astro desavisado era menor, ele acabou em estilhaços. A Terra, claro, também não escapou ilesa. Boa parte da sua superfície foi literalmente para o espaço. Depois de alguns anos, os restos da explosão se juntaram para compor a Lua. Embora ainda não existam provas definitivas de que a colisão espacial tenha realmente acontecido, essa é de longe a teoria mais aceita sobre o surgimento da Lua. Um fortíssimo argumento a seu favor é o fato de que a concentração de 2% de ferro do centro do satélite ser praticamente igual à encontrada nas camadas mais superficiais da Terra, justamente as que teriam sido atingidas pela pancada. Aqui, gente, vai falar das marés, tá? E a gravidade, a força da gravidade, que faz com que a maré, que as ondas, né? Daí a maré seja cheia ou seja mais baixa. Aqui nós temos a imagem de 2 lugares. E os 2 lugares, em uma determinada hora do dia, a maré está baixa e em outra a maré está alta. Maré é um fenômeno natural que ocorre com grandes volumes de água no planeta, como as águas do mar. O fenômeno consiste na oscilação do nível das águas de acordo com a posição da Terra, da Lua e do Sol. Quando essa oscilação atinge seu nível máximo, ela é denominada de maré alta. Já quando está em seu nível mínimo, dizemos que a maré está baixa. As marés podem ser observadas em grandes lagos e nas praias, onde é possível notar que as águas recuam ou avançam em diferentes horas do dia. Aí, aqui está falando para a gente, né, desse animal, por exemplo, que é as cracas, que eles se beneficiam da maré alta e da maré baixa. O que é a maré alta? É quando a água vem, né, em grande fluxo, ela sobe. Então, quando a maré sobe, ela deixa muitos elementos ali que tem na água, que são nutrientes para esses animais, tá? Então, eles se alimentam quando a maré sobe.
Quando a maré baixa, diminui o fluxo, é que a gente consegue vê-los, tá bom? As marés ocorrem por causa da gravidade, ao mesmo tempo que a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Assim, grandes volumes de água também são atraídos pela Lua. Como a Terra está sob a ação gravitacional do Sol, pode-se afirmar que ele também participa da formação das marés. Então, a força que a Lua também tem em relação ao planeta Terra é grande, por isso que tem aí esse movimento das marés, tá? Aqui nós temos a superfície da Lua, e esses buraquinhos aí, pessoal, são chamadas de crateras, tá? E essas crateras, elas são resultados de grandes impactos de asteroides. Porque a Lua, ela não tem atmosfera, que é uma camadinha aí de gases, né, que faz com que ao tentar penetrar a atmosfera, o corpo celeste, algo que for impactar aí a superfície, ele venha com menor velocidade, e a Lua não tem. Então, os impactos, eles são muito fortes na Lua, por isso a gente vê essas crateras aí, tá? A NASA, pessoal, ela registrou em 17 de março de 2013 um monitoramento, né? Fazendo monitoramentos, ela registrou o maior impacto que se pôde saber, né? De um corpo celeste na Lua, tá? Então, olha lá, foi um impacto tão grande que a explosão pôde ser vista aqui da Terra, que foi um asteroide de 40 quilômetros, atingiu a superfície da Lua com uma velocidade de 90 mil quilômetros por hora. Então, foi uma explosão tão grande que foi possível ver daqui. A NASA, que é uma agência americana, aqui a Pro já leu para vocês, né? Na imagem ao lado é possível perceber que a Terra não é muito maior que a Lua. Ela é 3,5 vezes só maior do que a Lua. Mas por que a Lua parece tão pequenininha quando a gente vê do céu? É por conta da distância, tá, gente? Que chega a ser de 385 mil quilômetros. Então, para a gente ter uma noção dessa distância aí, a gente pega aqui o planeta Terra. Se eu for alinhando um planeta Terra do lado do outro até chegar na Lua, eu vou precisar de 30 planeta Terras. Então, é uma distância muito grande. Apesar da massa, né, da Lua não ser tão menor do que a do planeta Terra, é 3,5 vezes mais ou menos, ela parece ser muito pequenininha porque a distância entre elas é muito grande, tá? A Lua vista da Terra. Chamamos o movimento da Lua ao redor da Terra de revolução. A Lua também gira ao redor do próprio eixo em um movimento chamado de rotação. Ambos os movimentos apresentam a mesma duração, de aproximadamente 28 dias. Então, gente, a Lua ela vai girando em torno do seu próprio eixo, tá? E a sincronia desses movimentos com a rotação da Terra faz com que vejamos sempre a mesma face da Lua. Ao longo do mês lunar, a parte iluminada da Lua, isto é, que conseguimos observar, muda constantemente, e são as fases da Lua, podendo ser nova, crescente, cheia e minguante. Então, gente, a gente tem que pensar que a gente está no planeta Terra, e a parte da Lua que a gente vê é a parte que está por dentro aqui do círculo, tá? Então, essa é a parte que a gente consegue ver da Lua. Por exemplo, olha aqui a minguante. Quando eu olho do céu, ela está na metade. E aqui, ó, o que eu consigo ver dela? Eu consigo ver esse D aqui, né? Quando chega na nova, a parte que eu consigo ver da Lua tá escura, né? Depois vem chegando a crescente, forma um C, que é a parte que eu consigo ver. Enfim, até chegar na cheia, né? Que eu consigo ver ela inteirinha. Aqui tá as emissões dos raios solares. Então, a gente consegue ver parte da Lua, a parte que está iluminada. Por quê? Porque a Lua, pessoal, ela não é um astro iluminado, ela é um astro luminoso. Por isso que a gente não consegue ver, a gente só consegue ver quando o Sol manda a luz aí, né? O Sol reflete, ela reflete a luz do Sol. Aí a gente consegue ver. Então, se não estiver incidindo aí os raios solares, a gente não consegue ver, tá bom? Então, tá lá, Lua minguante. Apenas uma parte desse satélite natural é iluminada pelo Sol. A parte iluminada nesta fase é o lado oposto a que recebe luz durante a fase crescente.
Por isso, durante a fase minguante, a Lua tem o formato de um D no céu. Quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, a face voltada para a Terra não é iluminada, então a gente não consegue ver. Então ela é chamada de Lua nova. A crescente, apenas um lado dela é iluminado pelo Sol. Nessa fase, ela é vista num formato parecido com um C. Então a minguante é parecida com um D e a Lua crescente é parecida com um C. A Lua cheia é quando a gente consegue ver completamente, tá? Cada fase da Lua dura um pouco mais de 7 dias. Logo, um ciclo completo das fases lunares dura aproximadamente 28 dias. Então, a Lua vai mudando de fase, né? Que a gente consegue observar aí cerca de 7 dias, mais ou menos. Pessoal, aqui vocês vão ter um exercício para vocês fazerem para ver a força gravitacional dos objetos, tá? Então, vamos lá. Objetos de formas e tamanhos iguais, mas com diferentes massas. Por exemplo, bola, isopor e bola de borracha. Bola de isopor e bola de borracha. Então, são de tamanhos iguais, mas massas diferentes, pesos diferentes. Um outro objeto de massa igual, mas com forma e tamanho diferente, como a pasta plástica e a borracha, por exemplo. Duas folhas iguais de papel, balança e régua. Então, como fazer? Um aluno deve segurar 2 dos objetos a determinada altura. Os outros 2 alunos ficam embaixo observando a queda dos objetos e fazendo o registro no caderno. Quando todos estiverem prontos, o aluno que está de pé deverá soltar os 2 objetos ao mesmo tempo. Os outros 2 alunos deverão observar o que acontece. Essa experiência deve ser realizada diversas vezes, comparando os objetos de massas iguais e tamanhos diferentes, e depois objetos de tamanhos iguais com massas diferentes. Em seguida, o aluno que está de pé deve soltar ao mesmo tempo uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassada. Como nós não estamos na escola, pessoal, vocês podem sim realizar em casa, tá? Mas aqui a Pro trouxe para vocês o gabarito do registro para quem não tiver a oportunidade de fazer. Todos os objetos levaram o mesmo tempo para cair? Nem todos os objetos têm o mesmo tempo de queda, tá? Uns vai cair mais rápido que o outro. Os objetos de tamanhos iguais, mas com as massas, né, o peso diferente, chegaram ao chão ao mesmo tempo? Sim. Os 2 objetos com tamanhos diferentes e massas iguais chegaram ao mesmo tempo? Então, não, né? O objeto menor ele vai chegar primeiro. Houve diferença na velocidade de queda da folha de papel aberto com a de papel amassada? Sim, a folha de papel aberta ela vai demorar mais, porque ela fica meio que voando, né? Antes de chegar no chão. O que podemos concluir com essa experiência? Registre suas observações e conclusões a seguir. Então, gente, vocês devem observar que a forma influenciou mais no resultado da queda do que a massa, né? Então, o tamanho maior, a forma, ela vai influenciar mais do que o peso, por causa da resistência do ar. Isso fica claro no caso das folhas de papel, nas folhas de papéis, em que uma está aberta e outra está fechada, né? A aberta elas têm o mesmo peso. Se você pegar a folha arrancar 2 folhas de papel do seu caderno e pesar, elas vão ter o mesmo peso. Só que a papel aberta, a forma dela vai demorar mais para chegar no chão do que a bolinha que você fez por conta da resistência do ar, tá bom? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre gravidade, sobre a Lua. Se ficou alguma dúvida, levem para nossa live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais.